O podcast apresenta Argentina, 1985, como foi o julgamento histórico que revelou horrores da ditadura. Poucos dias antes de 22 de abril de 1985, o juiz Ricardo Gil Lavedra encontrou um colega no Palácio da Justiça de Buenos Aires e, depois de conversarem sobre assuntos corriqueiros, o outro magistrado perguntou incrédulo a ele: "Me diz uma coisa, vocês realmente vão fazer esse julgamento?" Esse julgamento sobre o qual o colega de Gil Lavedra perguntava não tinha outros precedentes na história do século XX além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Na Argentina, tratava-se de julgar em um tribunal civil os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976, por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30.000 pessoas desapareceram durante aqueles anos. A história do julgamento chegou às telonas com o filme Argentina, 1985, do diretor Santiago Mitre, que estreou nos cinemas argentinos em setembro deste ano, e já foi exibido em festivais como o de Veneza e San Sebastián. Neste último, ganhou o prêmio do público. No Brasil, está disponível no Amazon Prime Video. O filme Argentina, 1985 gira em torno do trabalho do Ministério Público. O promotor principal era Júlio César Stracera, seu vice era Luiz Moreno Ocampo, e, nas palavras deste último, eles foram apoiados por um grupo muito particular. Era uma equipe de jovens, porque eu tinha 32 anos, mas na equipe de assistentes, o mais velho tinha 27 e os outros 21 anos. 7 rapazes, dos quais 2 eram advogados. Ainda hoje, quando nos reunimos, nos perguntamos como fizemos isso. Para Miriam Levin, o Ministério Público forneceu o isolamento que as testemunhas precisavam antes e depois de depor, porque, como ela mesma descreve, o cenário do tribunal no Palácio da Justiça era assustador. Era muito imponente, a plataforma sobre a qual os juízes estavam, a sala inteira cheia de gente, a área da imprensa, o fato de que nas minhas costas estavam os 9 comandantes em chefe, os principais responsáveis daquele governo ilegítimo que havia assassinado milhares de pessoas. A verdade não contribuía para a estabilidade emocional, apesar de que obviamente o Ministério Público havia tentado tranquilizar as testemunhas que finalmente decidiram falar. Embora nem sempre, como lembra Moreno Ocampo, os interesses de alguns coincidiam com a dor de outros. Lembro de um dos rapazes da promotoria recebendo uma senhora que explica a ele que o oficial que levou seu filho devolveu a ela os restos mortais numa sacola, alguns ossos e um documento que confirmava que haviam sequestrado aquela pessoa, o que era muito raro, e enquanto ela chorava, o rapaz dizia a ela: "Senhora, seu caso é ótimo, porque estávamos obcecados em provar os fatos." Após os depoimentos das testemunhas em agosto, setembro e outubro, vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados de defesa. Na memória dos protagonistas do julgamento, assim como no filme, a figura de Júlio César Stracera e seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Júlio encerrou sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, quando ele disse: "Senhores juízes, nunca mais." O tribunal vibrava, e as pessoas choravam. Foi incrível. Em 9 de dezembro de 1985, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Videla e Macera foram condenados à prisão perpétua, Orlando Agusti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, e Roberto Viola, a 17 anos, e Armando Lambruschini, a 8 anos, Omar Grafigna, Fortunato Gautieri, Jorge Anaya e Basílio Lamidoso foram absolvidos. Anos depois, alguns dos condenados receberam indultos, e alguns dos absolvidos foram condenados, em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Obrigado por ouvir o podcast.